Bom dia, Eliabe, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som dos céus, né? Glória a Deus por isso, né? Porque o som dos céus é tocado aqui, louvado seja o nome do Senhor. E a gente está feliz porque hoje nós estamos, de fato, começando debates, né? Estamos aproveitando o espaço que o Senhor nos deu para a gente expor nossas opiniões. E nos debates vai ser interessante que todo mundo vai se respeitar. Mas, porém, nem todo mundo vai pensar, talvez, do mesmo jeito, né? Porque debate é isso aí, né? E a igreja do Senhor, ela é multiforme em sabedoria e graça, né? Quero agradecer o Nilson, que está sempre aqui comigo, Deus te abençoe. E hoje, inaugurando o nosso debate, a minha eterna amiga, pode dizer assim, né? Com certeza. Eterna amiga, doutora Simone. Amém. Bom dia. Bom dia, gente. Que honra ser a primícia desse debate. E também Maravilha. o meu grande amigo e pastor Lindomar Luciano. Bom dia, vamos pra cima. E detalhe, nós estamos no YouTube também, né? Agora tá ao vivo, se você quiser assistir a gente, aí tá todo mundo aqui muito bonito, certo? E eu tenho brinquedo esse dia que agora eu vou ter que manter meu cabelo curto, isso aí. porque eu vou estar direto. Falei com o rapaz que corta meu cabelo ontem, né? Falei, amanhã eu vou lá cortar cabelo. Na verdade, eu queria ter ido cedinho, porque ele chega lá 7h30 da manhã. Mas dia segunda é o meu dia de preguiça, sabe? É o dia que eu não abro meu negócio. É o domingo do meu crente, domingo, né? É o meu nosso domingo, domingo, a segunda. certo? E hoje o nosso tema é honrar pai e mãe. Até onde vai esse mandamento? Eu quero fazer a leitura introdutória aqui. O mandamento de honrar pai e mãe é um dos mais conhecidos das Escrituras e acompanha o cristão desde a infância. Ele aponta para respeito, cuidado e reconhecimento da autoridade dos pais. No entanto, à medida que a vida avança e as relações se tornam mais complexas, surge uma pergunta inevitável: até onde esse mandamento deve ser aplicado? Há quem entenda que honrar pai e mãe é um princípio permanente, que não depende do comportamento dos pais. Nessa visão, o filho continua chamado a respeitar, cuidar e manter uma postura de honra, mesmo quando enfrenta falhas ou intenções ou limitações na relação. Honrar não seria concordar com tudo, mas manter uma atitude correta diante deles. Por outro lado, há quem defenda que esse mandamento não elimina limites, situações de abuso, manipulação ou decisões injustas levantam a necessidade de discernimento. Para essa visão, honrar não significa se submeter a tudo, mas agir com respeito, sem abrir mão da responsabilidade pessoal, da própria integridade. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é até onde vai o mandamento de honrar pai e mãe. Eu deixo aberto para vocês, né? E depois nós vamos pelas perguntas que são elaboradas. Diante do que foi lido, pastor Lindomar, na sua visão, o que seria honrar pai e mãe? Eu estava quase passando para ela a oportunidade. Dizem que primeiras damas, eu falei assim, eu vou dar a oportunidade para ela. Fique à vontade, se eu quiser. Deixa eu ouvir, deixa eu aprender. Olha, quando o pastor Ronaldo estava lendo aí, né, teve um ponto que me chamou muita atenção, que a questão da honra ser contínua, né? E hoje, gente, o meu desafio vai ser entrar em contrariedade com eles, a fazer o debate acontecer, porque provavelmente eu vou concordar em tudo. Mas vou me esforçar para discordar de vocês, viu? Acho que vai ser mais difícil discordar que qualquer outra coisa. Honra é um princípio eterno. Ele não é negociável. Honra é honra, né? Agora, a obediência, ela exige um tempo. Ela é limitada ao tempo, né? Então, eu acho que todo o nosso debate, acho que tanto à luz da palavra,
quanto, pegando alguns eixos dentro da psicologia, a gente entende que a maior problemática dessa questão está em discernir o que é honra e o que é obediência, porque são coisas totalmente distintas. E a palavra, ela nos convida a discernir. Então, nós precisamos discernir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de discernir, por exemplo, a psicologia da palavra. Eu só consigo ver uma coisa entranhada na outra. Mas a Bíblia, ela nos convoca a discernir o tempo todo. Então, o maior problema que acontece nessa questão é a dificuldade que as pessoas vão ter em entender que honra é um princípio eterno. Obediência, ela é limitada ao tempo. Né? Vamos supor, é uma atrocidade quando eu recebo no consultório um adulto limitando a vida e as escolhas porque está submetido à obediência de um outro adulto. É uma distorção, é o que a gente chama na psicologia de disfunção. Eu, dentro disso que você falou, eu conheço uma pessoa que não se batizou até hoje em honra à mãe. Então. É muito interessante isso. Né? Como foi falado, a gente vai fazer de fato esse debate ser um debate. Amém? Amém. Vamos nos esforçar para fazer esse negócio ser um debate. Mas as pessoas, elas precisam compreender a origem da palavra, o sentido da palavra, para que possa de fato entender como aplicar isso. Se eu aplicar a palavra a partir do meu achismo, né, no caso de muitas pessoas, eles entendem honra. Eu já vi pessoas fazer isso, né? Achar que outros estão desonrando ele por causa de algumas ações. Agora a palavra honra, ela envolve muita coisa, né? A gente já viu muitas pessoas serem premiadas por honra ao mérito, por ter feito algo ali que trouxe para ele ali um reconhecimento. Então a palavra honra, ela vai desde a questão do reconhecer a autoridade, o peso daquela pessoa, né? E quando a gente fala de peso, a gente está falando o tamanho que aquela pessoa se tornou na sua vida, e tantas outras coisas envolvendo essa questão perante a sociedade, perante os nossos achismos, né? No que eu estava lendo, entra um pouco até a questão do respeito, né? Aquilo agora, igual a senhora falou, o respeito ele tem que ter um limite. Até onde? A própria palavra de Deus fala sobre isso. Quando a gente entra para o princípio e fala honrar pai e mãe, até onde eu vou honrar os princípios que os meus pais colocaram sobre mim? Até onde eu vou honrar aquilo que o meu pai falou que eu era? Se o meu pai usa uma palavra negativa ao meu respeito e fala que eu não vou alcançar isso e aquilo, até onde eu vou ser fiel e honrar a palavra que o meu pai declarou sobre mim? Ou às vezes até discernir, né? Porque você pode permanecer na honra à opinião dele. Mas você não precisa obedecer e tomar para si aquilo que é uma verdade aos olhos do outro. Aos olhos do outro. Né? Eu preciso discernir isso. A honra, aliás, gente, para honrar exige muita maturidade, viu? Se você não tiver uma estrutura psíquica madura, dificilmente você vai conseguir, você não vai honrar e muito menos obedecer. Né? Eu acho até que o princípio da rebeldia, ele nasce lá atrás, quando uma pessoa confunde honra e obediência. E aí, talvez, olha que coisa, me veio aqui agora, às vezes a rebeldia, ela entra até como uma estrutura de urgência para a pessoa sair, sair daquela estrutura. Com aquele casulo, né? Então, nem sempre ela pode ser totalmente ruim. Às vezes claro, nós precisamos enxergar, né, para além daquilo que a gente está vendo, mas às vezes a própria rebeldia, ela vai surgir como uma ferramenta para romper com uma estrutura disfuncional. Mas a honra, ela pode ser permanente. O meu pai amo meu pai. Eu queria ter mandado esse link para ele, que ele precisava estar ouvindo isso. Porque às vezes ele fala, você não obedece. E eu falo, pai, eu tenho que obedecer a Deus. Mas até a questão da transferência é uma coisa bacana da gente falar daqui a pouco. Mas às vezes, a maior dificuldade das pessoas é isso. Não tem problema o outro pensar uma série de coisas a respeito da minha identidade. A gente vai ver um salmo davídico, né? Ele trazendo para si, se eu não me engano, é o Salmo 103. Ele trazendo para si quem ele é em Deus. A minha identidade, ela está firmada em Deus. Se eu não tenho clareza a respeito disso, eu vejo isso muito nos consultórios, na clínica, né? No ambiente clínico.
a pessoa ela vai ficar irada com o que o outro pensa que eu sou. Por exemplo, quando seu paizinho pensa lá a respeito de você uma determinada coisa, o meu de mim, gente, aquilo não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta para mim é a palavra. Então, por que a gente fica tão irado quando o outro fala quem eu sou? Isso não tem a ver com honra, eu não preciso obedecer, isso é só a visão do outro. Mas às vezes até a falta de maturidade me faz... ver dessa forma ou pensar dessa forma. Distorcer, né? Aí a gente já responde a primeira pergunta, né? Até onde vai o mandamento de honrar pai e mãe? Eterna, para mim, honra eterna. A honra é eterna, mas o que eu penso que a pessoa escreveu aqui foi tipo assim, se seu pai estiver te prejudicando, vou entrar aqui profissionalmente, né? Minha filha fez psicologia, por mim ela não estava na psicologia, por mim ela ia mexer com medicina, certo? Mas aí o seu sonho era a psicologia. Você não deixou de honrar o seu pai como pessoa, mas não obedeci. Você tinha a liberdade de escolher a sua profissão. Sim. Né? Eu acho que é um dos caminhos, porque, por exemplo, até onde a honra, ela é sempre, é eterna. Eterno. Porém, vai ter momentos que nós vamos ter que romper. Até o próprio Abraão teve que romper com a família dele. Mas aí é que tá. Eu honro, mas não obedeço. Eu posso honrar a sua opinião mesmo eu não concordando com ela. Eu honro a sua visão, mas não concordo com ela. Eu não obedeço, não me submeto, né? Eu acho que a obediência, ela subentende submissão. Obediência sempre tá falando a respeito de alguém que está submetido a algo. A honra não, a honra é um princípio. Então eu posso honrar. Gente, isso é tão importante. Eu posso honrar ainda que eu não concorde. O problema, pastor Lindomar, é que eu acho que a gente pegou esse negócio da honra e obediência como se fosse assim, eu não posso discordar do meu pai, da minha mãe de jeito nenhum, que eu estou desonrando. Mas peraí, tem hora, porque depois a segunda... vai falar assim, honrar significa obedecer em qualquer fase da vida? Não. Entendeu? O que o senhor acha disso? Eu não sei se eu posso colocar que honra, ela tem que ser eterna, de verdade. Não, fica à vontade. Porque o que acontece? A honra em si, ela envolve características no sentido de que entra justamente o respeito, onde a gente pode respeitar ou não respeitar, né? Mas entra na questão do reconhecimento do tamanho do outro. Então significa, vamos supor, primeiro, eu reconheço que o Ronaldo Amanso, né, ele tem um peso honroso dentro da cidade de Uberaba, pela sua postura, pelo que ele fala, pelo que ele representa. Então, automaticamente, eu vou lá e pego e te coloco num lugar de honra, né? A honra, ela envolve muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então, quando eu olho para esse lado, eu falo assim, beleza, eu vou honrar aquilo que eu enxergo nele, a autoridade que há nele, os princípios que há nele, tudo que envolve isso. Tudo bem. Olhando por essa ótica, eu falo, até onde eu posso levar essa honra? Quando se trata da questão de pai e mãe, até onde eu posso levar? Porque a Bíblia fala o seguinte, a palavra de Deus fala, né? Honrai o seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Mas até onde eu preciso ser fiel a essa honra e até onde? Se eu for pegar os princípios do que Deus coloca como eterno, se eu for pegar os princípios do que Deus coloca como eterno, olha para você ver uma coisa. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, a palavra de Deus fala que os filhos de Eli, se eu não estiver enganado, os filhos de Eli, eles começaram a fazer algumas coisas que Deus reprovava. Deus tinha feito uma promessa que aquela casa serviria perante o Senhor durante toda a vida. Deus falou assim, a promessa que eu fiz para vocês é que vocês me honrariam, que vocês viveriam, né, me servindo desse ambiente. Eu prometi isso para seus pais que vocês me serviriam constantemente. Porém, hoje, eu estou revogando o que eu falei a respeito de vocês, porque eu vou honrar os que me honram e desprezar os que me desprezam. Deus falando isso. Se Deus ele não é um Deus de burlar princípios, se Deus não é um Deus de burlar princípios, e agora ele está voltando atrás de uma própria palavra de honra que ele tinha prometido, porque ele falou que honraria eles com esse princípio de seguir até o final servindo. E Deus vai lá e fala assim, não, a maneira como vocês estão fazendo agora não me faz ser fiel a esse princípio de honra. A maneira como vocês estão executando faz eu recuar dentro disso. Então, eu vou desprezar porque vocês me desprezam. E quando a gente fala de pai e mãe,
né? Quando a gente fala de pai e mãe, o que gera o peso de autoridade de um pai e de uma mãe na vida de um filho, o que gera o peso de autoridade de um pai e de uma mãe na vida de alguém, né, que ali está dentro daquele ambiente, são desde as suas ações, desde a sua conduta no modo geral, né, os seus princípios, os seus valores. Então significa, aonde eu iniciei esse princípio de honra quando se trata do meu pai e da minha mãe, até onde eu preciso ser fiel a isso, né? E eu tô falando agora na questão honra mesmo, porque nem sempre eu preciso respeitar, como foi falado, nem sempre eu preciso respeitar o que eles colocaram como verdade, mas até onde vai de fato a honra, quando a honra envolve esse reconhecimento da autoridade, esse reconhecimento do peso, esse reconhecimento, né, da importância social ou daquele na minha vida. Então, apesar da palavra de Deus mesmo falar que nós deveríamos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra, também entra essa questão onde o próprio Deus corta ali e ele fala bem claro, vamos supor, no sentido, eu estava usando isso como exemplo lá em casa para minha esposa, falando com ela, né? Eu tenho um parente a qual eles geraram uma confusão com uma pessoa, né? Eu não sei se foi o pai, eu acho que foi o pai que gerou uma confusão com a pessoa, e o filho, para poder ali honrar os princípios do pai, aquilo que, né, que ele vê como honestidade no pai, isso e aquilo, sim, foi lá e matou o cara. Os dois agora né, já pagou pelo crime que tinha que cometer, mas tipo, até onde os princípios que o meu pai coloca, que a minha mãe coloca, eu preciso ser fiel àqueles princípios para honrar ele e mostrar, pai, eu tô com o senhor nisso. Você trouxe você falou uma palavra aí que eu acho que clareou muito, para mim aqui uma coisa, e você incluiu um outro conceito, respeito. Você falou que reconhecer, né? Honrar e reconhecer, quando você estava dando o exemplo do pastor Ronaldo. Eu acho que é por aí. Quando eu honro, eu reconheço. Quando tem algumas coisas, por exemplo, no meu pai, que eu reconheço, então eu honro, eu exalto. Porque isso, aquilo alinha com a minha visão de reino. Isso aí. Tem coisas que eu não reconheço como sendo alinhado com a visão que eu tenho. Então, aí, ó, gente, nossa, a palavra fala, né? Que nós perecemos por falta de conhecimento. Olha que coisa importante que o pastor Nilson trouxe. Honrar é reconhecer. Se eu não reconheço aquilo como sendo meu, então eu não preciso honrar. Mas aí você incluiu no debate uma outra palavra, respeitar. Eu acho que o respeito talvez seja um princípio que eu preciso manter continuidade. Ainda que, por exemplo, mediante lá uma situação com meu pai, ele traz alguma coisa que esse tempo atrás aconteceu, meu carro quebrou, ele queria levar no mecânico dele, eu queria levar no mecânico que o pessoal tinha me indicado, certo, lá na igreja, e falei, não, eles vão levar lá. Mas você não tá me obedecendo, que não sei o que. Eu falei, pai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, é assim. Ele ficou muito chateado dele não poder arrumar o carro para mim, dele levar o carro. Eu acho que é importante a gente discernir que, assim, o honrar o outro é reconhecer mesmo que tem algo no outro que está alinhado com a minha visão. Isso. Eu honro, mas eu não quero honrar, eu não quero exaltar tudo. Tem coisa no outro que eu não quero exaltar. Isso. Então, mas eu preciso respeitar, que eu acho que é onde, principalmente no ambiente das igrejas, a gente se perde, né? Verdade. A gente não respeita, mas eu não preciso honrar. Eu vejo da seguinte maneira, nós somos criados, principalmente dentro da igreja, qualquer coisa é sinal de rebeldia. Você discordou, você é rebelde. Você é rebelde. Existem aqueles pastores autoritários que acham assim, se você vai pintar a igreja de bege, aí você fala assim, nossa, eu gostaria que a igreja fosse branca. Aí, tá vendo? Tudo ele se rebela. Concorda com nada. Tudo se rebela. Olha, esse virou meu sobrenome quase. Aí, quer dizer, aí a pergunta é possível honrar mesmo quando não há concordância? É interessante isso que nós colocamos, que vocês já colocaram. Talvez não, mas aí você respeita. Às vezes não tem concordância, mas eu vou honrar no sentido paterno. Peraí, não deixou de ser meu pai porque eu discordei. Isso. Você concorda? Mas aí é você o conceito que o pastor Nilson trouxe, é respeito, Luciano, não é honra. Luciano, pastor Luciano. Lindomar Luciano. Ou seja, eu penso assim, porque eu discordei, eu deixei de honrar? Quantas vezes eu tive que discordar da minha mãe? Quantas vezes eu tive que discordar do meu pai? Mas eu deixei de honrá-la? Só porque eu discordei? Aí eu vou ser taxado de
de ovelha rebelde, Aham, sabe? A ovelha rebelde da família. Sim. E tem um processo dentro da psicologia que o Jung chama de individuação. O que é a individuação? É a capacidade, é o momento onde eu começo a discernir a minha identidade da identidade dos meus pais. Então é importante que isso aconteça. E normalmente isso vai começar a acontecer por um ponto de discordância. Por quê? Porque agora não somos mais só um amontoado, tipo assim, eu não sou um prolongamento dos meus pais. Isso. Eu sou alguém que tem uma identidade própria, até porque, se nós cremos na palavra, a gente entende que o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe como alguém que é único. Então, eu não sou uma extensão do meu pai. Aliás, novo nascimento, aí de novo, né? Chega um momento aonde... lembrei da conversa de Nicodemos com Jesus, assim, a cabeça da gente, a Bíblia vai se expandindo. Mas chega um momento que eu vou precisar nascer de novo. E muito da roupagem que era dos meus pais já não vai me caber mais. Esse processo na psicologia chama individuação, né? Eu me separo da identidade do outro agora para me ver como alguém inteira, e não uma fração do outro. Como um ser, né? E isso, para os pais, deveria ser motivo de alegria. Eu me alegro porque a Simone, apesar de não pensar como eu, ela é inteira, ela é íntegra. E às vezes os pais se sentem chateados. Desonrados. Desonrados. Por um processo que deveria ser lindo. Que foi ele que ajudou naquela formação. Claro, Foram eles, né? Eles que deram base para isso. É por isso que a gente precisa falar com clareza sobre a origem das palavras. Exato. A gente precisa falar com clareza sobre a origem das palavras, porque a gente tem costume de multiplicar a ignorância. Uhum. A gente tem costume... A Boa palavra essa. de Deus fala um negócio bem claro. A palavra de Deus fala assim, ó... Tava falando isso pros escribas ali na época, né? Para as pessoas falando para eles. Falando assim, gente, vocês percorrem longas distâncias, entendeu? Para poder fazer converter um. E quando vocês convertem, vocês fazem eles mais duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Que é no sentido de quê? A facilidade que nós temos de multiplicar a ignorância, ou aquilo que nós não temos conhecimento da raiz, a gente vai multiplicando isso e levando as pessoas a entender que princípio de honra muitas vezes é dar um presente. Não, tem honra ao mérito? Tem, você fez algo bom e por isso eu quero te presentear. O mérito, Por isso, né? isso, Tá honrando pelo o mérito do ato que você fez. Por isso eu quero te reconhecer, né? Mas dentro da questão do princípio honra, até onde eu posso honrar o meu pai? Peraí, o meu pai, pelo que ele fez comigo, vamos supor uma pessoa que foi abusada. Então, peraí, um minuto. Então, como honrar pais que erraram ou causaram feridas? Isso, É que aí vai dentro entrar que no você que você vai, você Amém. vai entrar aí. Então vou pegar então um pouco antes então sobre a questão da concordância, né? Como que eu posso concordar? Como que eu posso honrar o meu pai em tudo aquilo que envolve honra? Porque, tipo, quando a gente fala de honra, a gente pode separar. Se a honra, ela entra desde a questão dos exemplos de uso, de princípios, desde o exemplo da questão dos comportamentos, então tudo bem. O meu pai, vamos supor, eu vou falar do meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa muito... que trabalhou muito. Então, quando eu olho para algumas características do meu pai, eu vejo que dentro disso, eu também tento honrar o meu pai caminhando pelo lado certo e trabalhando como ele trabalhou para nos sustentar, independente das dificuldades. Mas quando eu olho para o lado violento do meu pai, que agrediu a minha mãe, que batia muito na gente, chegou uma época da minha vida que eu fiz justamente o que ela falou, sobre a individuação. Chegou uma época da minha mãe que eu falei assim, eu não preciso ser igual ao meu pai nisso. Se discernir. Naquele dia eu falei, nisso aqui eu não preciso trazer essas Eu não vou características. honrar isso. Nisso eu não honro, né? E aquilo lá eu fiz uma separação. Então, quando Deus fala honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem, ele está falando como que você vai fazer a separação de cada ação do seu pai e da sua mãe para que você possa ser fiel ao princípio de honra? Você vai louvar o seu pai, vamos supor, a palavra de Deus fala que vai chegar uma época onde os filhos converterão o coração dos pais. Então, como que eu me tornei maior do que o meu pai nesse princípio? Sendo que foi ele que me gerou, né? Então, eu estou falando nisso. Tem coisas que a gente precisa não concordar para que a gente mesmo, pelos nossos exemplos, se torne uma referência para os nossos pais. Até porque a Bíblia ela vai falar de continuidade. A gente vê na genealogia, até a própria referência que o Senhor coloca como filhos, né? São flechas.
Então, o arqueiro, ele não vai onde a flecha alcança, né? O arqueiro tá aqui. Ele vai lançar a flecha. Eu falo, eu nunca vou chegar onde o Ian e o Davi vão, né? Eles vão muito mais longe que eu. Eu tô aqui parada para lançá-los. Isso. Então, às vezes, a dor vem muito disso. Parece que o pai... Eu vejo assim meu pai às vezes nessa dor. Ele lançou meu irmão, o meu irmão hoje trabalha com a mesma coisa que ele, mas o meu irmão tá aqui na frente, porque ele foi lançado. E às vezes meu pai olha, é aonde vem as feridas, né? Por isso que nós precisamos procurar, gente, estarmos sarados psiquicamente falando, porque se a pessoa que está aqui ela não tiver ferida, ela vai olhar no outro, ela vai estabelecer uma medida de comparação. Isso. E aí é o que eu vejo muito acontecer, os pais tentando trazer o filho para ele, mas o Senhor mandou você lançá-lo. Então, às vezes, para não se sentir diminuído, ele quer trazer o filho para caminhar aqui junto. Mas o que a palavra, aí vem o que o senhor colocou, é discernir. Eu preciso separar, eu preciso entender, né? Eu aprendo tanto com o pastor Paulo Lino, às vezes quando ele traz as referências de grego, latim, né? Parece que a escama dos olhos da gente cai, né? Quando a gente entende a origem da palavra. Do contrário, se eu estabeleço uma medida de honra cega, eu vou gerar dependência emocional. Eu vou gerar falta de individuação, né? Dentro da psicologia, essa individuação a gente entende como falta de uma identidade fragmentada, né? Uma identidade misturada, sem discernimento com a identidade do outro. E aí, gente, a gente desonra quem a gente nunca poderia desonrar, que é Deus. É isso aí. Porque se o Senhor me criou para ser única e eu vou ficar tentando me parecer com o outro, eu estou desonrando o próprio Deus, eu tô desonrando a medida de criação que ele estabeleceu. É isso mesmo. Forte. Olha que doido. É complicado nesse tópico aqui, porque, por exemplo, existem pais que querem controlar os filhos em tudo. Tudo. Eu conheci uma senhora que no dia do casamento do filho dela, ela entrou chorando. Ela não entrou feliz. Ela entrou... Era um choro de tristeza. Ela levando o filho para o altar com choro. E todo mundo sabia que é porque ela não concordava com aquele casamento. E seja, naturalmente ela já estava gerando uma ferida no matrimônio. Tipo assim, olha, eu estou te entregando para tristeza, para frustrações futuras, sabe? E aí como é que fica esse filho nessa situação? Ele vai honrar? Não, minha mãe não quer que eu case com você porque ela acha que você não presta. Meu pai não quer que eu case com você porque ele acha que você não presta, sabe? E vai causando o quê? Feridas. Nossa. Então, quando as pessoas são feridas, às vezes por atitude de pais, e aí eu acredito no que você acabou de falar. Os filhos são para serem lançados. Sabe? Não é para ser cópia. Não. É cópia de Jesus, gente. Não cópia do meu... A partir do momento que eu reconheço Cristo como o meu alvo, né? Como o apóstolo Paulo coloca, né? Eu prossigo para o meu alvo, meu sublime alvo em Cristo Jesus. Meu alvo é Ele. Meu alvo não é mais me parecer com o meu pai. Eu sempre falo para o Ian e para o Davi, olha para o Senhor, porque eu vou errar. Eu vou errar. Pode ter certeza. Na minha igreja teve um dia que nós tivemos um negócio lá e eu falei, gente, se eu ainda não te frustrei, fique tranquilo que em algum momento você vai precisar me perdoar, praticar o perdão comigo, porque eu vou te frustrar. Isso é inevitável, mas o Senhor não vai. Então, conseguir também, na criação dos filhos, tirar os olhos dele da gente, você tem que se despir da sua vaidade, porque senão você vai querer que seu filho só olhe para você como sendo um modelo único, e aí você próprio está desonrando a Deus como um único modelo, né? Gerando ferida. A gente, igual entrou no tema agora, né? A questão das feridas. Como que a gente vai continuar honrando ao pai, né? Mesmo depois de gerar feridas? A gente precisa fazer o processo de individuação. Precisa. Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu tenho passado. Toda pessoa precisa passar pelo processo de individuação. A gente só vai conseguir servir o nosso pai e ser livre dele ao mesmo tempo quando a gente entender quem somos. Quando a gente entender quem somos, a gente consegue servir o nosso pai. Quando eu falo servir, olhar o que gerou essa ferida no meu pai. Todo mundo que vai passar para falar comigo sobre essas questões, eu sempre falo, o seu pai está reproduzindo o que fizeram com ele.
O seu pai está reproduzindo o que fizeram com ele. Se você for olhar essa agressividade do seu pai, esse abuso do seu pai, ou isso e aquilo, você pode puxar no histórico. Você pode puxar no histórico dele que alguma coisa na infância dele aconteceu para ele fazer isso. Agora, e você? Quer levar isso para o próximo, ou você pode separar isso e mesmo assim continuar amando seu pai? Porque se eu olho atrás da ferida do meu pai, eu consigo ser livre da dor que ele gerou para mim. E não passar para os seus filhos, isso aí. né? Justamente. Gente, eu acho que é tão incrível quando você... Por exemplo, quando eu olho o fardo, lembrei daquele do livro lá... Ai, John Bunyan. E um clássico, um dos mais livros do mundo. Agora mesmo eu lembro. Que o cara tem um fardo, né? Ele carrega lá um fardo pesado. Se eu olhar o fardo dos meus pais, era gigante. Em mim, diminuiu. Muitas coisas eu consegui deixar para trás. No Ian e no Davi, que são meus filhos, vai diminuir ainda mais. Então, a cada geração, a gente precisa prosseguir para o alvo. Eu preciso ir rompendo com algumas maldições, ir rompendo com algumas feridas que eu não preciso carregar mais, com alguns costumes, com alguns usos e costumes que vão deixando de fazer sentido na minha vida dentro do contexto familiar. E eu vou criando novos, porque se eu tenho a identidade de Cristo e eu não estou criando a partir da minha vida, gente, tem alguma coisa muito errada. Porque o Senhor não nos criou para replicar, né? Que é até um conceito que você trouxe agora há pouco. Eu não sou uma replicadora só, eu tenho imagem, como imagem e semelhança do meu Senhor, eu preciso criar novas coisas para que o fardo que era do meu pai não seja meu. É isso aí. Verdade. Deixa eu fazer o intervalo aqui e a gente vai voltar. E a pergunta vai ser o quê? Colocar os pais em asilos ou casas de repouso é uma forma de desonrá-los? Vai pensando sobre isso. Tá. Debate Maravilha, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia. Nossos temas diários, religião, comportamento e questões atuais. Assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que merecem ser discutidos com responsabilidade e respeito. E você pode participar, fazer parte do debate. Mande a sua mensagem. WhatsApp 34 98435 8185. 34 98435 8185. Deixa eu ver. RB Motors Multimarcas, uma empresa familiar com princípios cristãos, trabalhando com honestidade, respeito e transparência para oferecer o melhor para você e sua família. Na RB Motors Multimarcas você encontra carros seminovos de qualidade, com procedência garantida e um atendimento diferenciado feito com amor e dedicação. Carros seminovos selecionados, facilidade na compra, negociação justa e honesta. Venha realizar o sonho do seu carro com quem tem valores e compromisso com você. A RB Motors Multimarcas fica na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, 1320, no Leblon, aqui em Uberaba, Minas Gerais. O telefone é 349-9841-9581. 349-9841-9581. RB Motors Multimarcas. É uma empresa do nosso querido irmão e amigo Renato Bruno. E nesse mês de abril, eles estão completando 3 anos de existência. E ele manda um recado. Minha família para servir a sua. E que Deus abençoe sua escolha. Queridos, nesse final de semana vai acontecer esse congresso aqui que eu estou mostrando para você que está nos vendo pelo YouTube. Ali na Igreja Presbiteriana de Uberaba, na Ricardo Misson. O congresso em defesa da fé. Em defesa da sexualidade bíblica. Os preletores são Marcos Melo, David Heiker e Luiz Lacerda. 24 e 25 de abril, sexta e sábado, na Igreja Presbiteriana. E o investimento é de apenas R$50. Então os pais causaram feridas, né? Aí tem pais que causaram feridas. Mas sabe onde eu entendo a melhor maneira de honrar um pai e mãe? Orando por eles.
Com certeza. Orando por E eles. vivendo a melhor Porque- vida que a e gente no poderia aniversário, viver, né? honrar, lembrar, graças a Deus, com todos os defeitos, com todas as falhas, foi a Sim. pessoa que Deus usou para me gerar, sabe? Então é importante a gente pensar assim também, né? Mas e aí? Colocar os pais em asilos ou casas de repouso é uma forma de desonrá-los? Posso emitir minha opinião? Por Claro. favor. Às vezes sim, às vezes não. Porque tem família que não tem condições de cuidar dos seus idosos, né? Então, às vezes, a melhor coisa que se faz é colocá-los numa casa de procedência, Sim. aonde eles de fato serão bem cuidados. Mas o filho tem que ir lá visitar, o filho tem que estar a par do que está acontecendo, né? Porque não é jogá-lo naquele abrigo, naquele asilo, naquela casa de repouso. Porque às vezes tem filhos que coloca lá para ficar livre do fardo, né? Sim. Não quero saber, vou colocar no asilo e pronto, e nem lá vai. Mas em contrapartida, tem aqueles que, como lá em casa, graças a Deus, nós temos uma mãe de 86 anos que hoje já não tem mais o mesmo vigor, e eu vejo como as minhas irmãs, principalmente, procuram honrá-la, sabe? Porque nós entendemos. Para a glória do Senhor, gente, a minha família é uma família que sempre tem idosos, e nós nunca Que tivemos um histórico de Uma família algum longeva, ser né? colocado em asilo. É gente que morre com 100 e tantos anos, é gente que morre com 90 e tantos anos, sabe? E graças a Deus a gente sempre cuidou. Mas eu tenho que saber a opinião de vocês aí. Olha, você falou algo fundamental. A questão não é colocar no asilo, é a intencionalidade. Então, assim, se eu coloco no asilo para me ver livre, eu trago a questão do abandono afetivo. E isso é terrível. Mas se eu vejo isso como uma medida até protetiva. Ali, gente, tem casas de repouso onde a pessoa, em casa, nós nunca vamos conseguir dar o que tem a estrutura ali. Ali tem enfermeiro, ali se acontecer algo, tem terapia ocupacional, ali ele tem convívio. Tem idosos que estão em casa, mas estão abandonados, né? Por quê? Porque não tem ninguém que conversa, a pessoa está ali, passa o tempo todo dormindo. Nesses lugares, às vezes a pessoa vai ter uma vida social, ela vai conversar, ela vai receber afeto, ela vai ter momentos de mesa. Eu acho que pode ser maravilhoso. Depende da intenção da família e depende do lugar para o qual essa pessoa vai. A procedência é muito importante. Exato, né? Tem famílias que às vezes conseguem estar muito mais próxima do idoso depois que ele está numa casa de repouso do que quando estava em casa. Porque lá ele tem toda a estrutura, ele é atendido, ele tem uma estrutura que em casa a gente não consegue dar. E depende muito também da questão física, né? Do processo de adoecimento, de degeneração desse idoso. Às vezes ele precisa de cuidados que em casa vai ser Às vezes inviável. você tem muitas ocupações, não dá conta de cuidar. Também, né? Que É isso mesmo. Entendendo, igual a gente está usando aqui o princípio honra, né? Entendendo o sentido da palavra e entendendo que honra é reconhecimento de peso, é justamente o que foi falado. Se eu coloco, qual é a minha intenção? Se eu coloco para aliviar o peso, se eu coloco para tirar o fardo, automaticamente a intenção é errada e aí eu começo a desonrar todo aquele peso que os nossos pais geraram para poder nos carregar nos princípios da vida. Então significa, tem muitas pessoas que se sentem culpadas, eu tô pondo meu pai e minha mãe, né, num lugar, numa casa de repouso, ou isso e aquilo. Agora, mas por que você está se sentindo culpada? Qual é a sua intenção? Porque eu posso muito bem deixar o meu pai num ambiente desse, como foi falado, e mesmo assim eu ser muito mais presente na vida dele. Porque com a vida corrida que a gente tem hoje, é claro que a gente não consegue dedicar 100% do nosso tempo para cuidar de um idoso. E se a gente fosse fazer isso, a gente teria que ter um recurso financeiro para chamar um ajudante ali, alguém para fazer isso. Pagar um bom plano de saúde. Sim. Então nem sempre a gente vai ter. Então o que é mais caro, fácil? né? Eu Plano de posso saúde muito pra idoso bem, é às caro. vezes, pegar a própria aposentadoria do meu pai, da minha mãe, colocar lá e honrar ele com as visitas diárias, com o telefonema que as casas de repouso não impedem de ter, Sim. né? Com o contato, de estar ali no final de semana. Eu mesmo já prestei serviço aqui
numa casa de repouso, onde tem lá a música que eles colocam para eles poder ter ali o convívio deles, o relacionamento deles. Então, tipo, como que eu posso ser presente e honrar o meu pai até a partida dele, mesmo ele não estando dentro da minha casa? Sim. Né? Então essa é uma questão que as pessoas precisam entender. Eu colocar o meu pai e minha mãe numa casa de repouso não é desonrar, desde que eu não queira me livrar do intenção, peso. né? É a intenção. Eu lembrei de 1 Timóteo 5,8, né, que vai falar: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, às vezes, a pessoa traz o tal do discernimento. Tem muito a ver com a intenção. Eu posso cuidar de maneira muito especial o meu parente estando numa casa de repouso, e eu posso deixar ele em casa abandonado. Então não é o lugar, não é o contexto, é a intencionalidade. A palavra o tempo todo ela vai falar para nós de intenção do seu coração, né? Isso é importante porque às vezes tem irmãos que estão nos ouvindo que talvez tenha intenção de colocar, não para abandoná-lo, mas, olha, eu preciso porque eu não estou dando conta. Porque, por exemplo, aonde às vezes tem um idoso, tem muitos idosos mais novos. Vocês concordam? Por exemplo, eu já estou chegando, né? Então aí, às vezes, muitos vão perdendo a força. E a pessoa, às vezes, carrega aquele peso. Mas se eu colocar o meu pai ou a minha mãe no asilo, eu estou pecando. Eu não estou honrando. Sim. A gente pode até trazer para o debate uma discussão que, será que cuidar é centralizar? Né? Cuidar é centralizar o cuidado todo em mim, então eu tenho que fazer? Não. O Senhor nos traz o conceito de corpo. A gente opera como um corpo, não é à toa. Cada membro desenvolvendo a sua função, né? Cada qual para aquilo que o Senhor chamou. Então, eu posso, às vezes, delegar essa função do cuidado diário para uma equipe profissional? Claro que eu posso. Eu só não posso abandonar afetivamente, que é o que é mais comum, né? E eu vou até usar aqui um exemplo bíblico e também que aconteceu na minha própria vida. Biblicamente falando, a palavra de Deus fala assim que os ossos dos antepassados de alguns, quando eles morriam, eles pegavam os ossos na travessia da sua caminhada e enterrava ali na sua região, na sua casa. Né? E quando falava assim, no seu ambiente familiar. Aconteceu isso comigo com a questão do meu pai. Meu pai cresceu em Araxá e na velhice do meu pai tomou a decisão de voltar para Araxá. Meu pai já totalmente debilitado, né, com a condição totalmente já assim complicada na vida dele, e lá tinha alguns dos meus irmãos que também foram morar lá. Mas alguns dos meus irmãos viam aquilo como peso, porque meu pai estava tendo que ir lá em Barretos direto para poder ver a questão do câncer que tinha dado nele e tudo mais, e alguns estavam vendo aquilo como peso. Eu falei assim, no final, pai, olha, não tem como eu sair de Uberaba, a gente tem uma vida aqui, mas vem pra cá, eu vou cuidar do senhor, vem morar aqui comigo aqui, né? Por quê? Porque a condição dele, para alguns, já estava se tornando peso. Sim. E eu estava disposto, então, a trazer ele. Mas só que meu pai, ele falou, não quero ir. Ele não quer ir. E agora eu entendi, agora entra a questão da honra que eu tô falando. Por que eu entendi isso? Porque meu pai foi para Araxá justamente para morrer na terra dele. Olha. Meu pai tava com a consciência. Para honrar a história dele. Ele queria honrar. Foi de lá que ele saiu, levou a gente para São Paulo. A maioria dos filhos nasceu em São Paulo, veio morar em Uberaba. Sim. Mas quando a idade dele chegou, ele voltou e comprou uma casa em Araxá e foi morar em Araxá. E de lá ele não queria sair. Então a história, os amigos, os últimos contato que ele teve foi com quem viu ele no princípio, os amigos, ou seja, ele faleceu no lugar onde ele queria falecer, né? Então, você o honrou, porque você poderia, não, porque você vai vir para cá, você vai ficar aqui, você não tem idade mais para isso e para aquilo, né? Então as pessoas precisam entender isso, porque eu tô colocando meu pai lá numa casa de repouso, mas eu tô disposto a respeitar as vontades dele. Eu estou disposto a respeitar o que ele decidiu para o final da carreira dele, né? Porque, biblicamente falando, vamos supor, o Jacó olhou e falou assim, quando vocês for voltar, quando vocês for para tal lugar, pega os meus ossos, ou José, né? Pega os meus ossos que tá aqui no Egito e leva, não deixa que não. Ele estava mostrando o quê? Estejam preparados para me carregar para o lugar aonde eu quero estar, aonde eu quero ser enterrado. Um amor sacrificial, me honra até o né, final. também. A gente tá no YouTube ao vivo e as pessoas estão participando, viu, gente? Maravilha. Vamos lá, olha aqui, ó. O
Docente Júlio, ele fala: paz do Senhor. Honra não é obediência, é a opinião dele, né? Isso. Honra envolve dinheiro, primícias, valores, bens. Honra é eterna, pois é um mandamento. Depois, a outra pessoa aqui, SBR, parece, né? Doutora Simone, você é uma bênção, um exemplo de cristã. Amém. E, claro, também uma ótima profissional. Manda um abraço. Amém. Obrigada. Deus Parece que abençoe. tem mais aqui, mas eu... fala também, sou eu, Paulinho Crente. Acho que Paulinho, um beijo, Paulinho. Paulinho é do Viva Libras. Ah, Esteve sim, aqui sim. com a gente. Sim, eu quero que ele venha Te daqui um amo, meu irmão. Aí, gente, a gente respeita, né, a opinião das pessoas, né? Porque o docente Júlio fala que honra não é obediência, é uma opinião dele, e que nós também, na verdade, falamos a mesma língua, né? Foi o que Sim. vocês falaram. Envolve dinheiro, acho que ele queria talvez colocar uma vírgula aqui, né? Princípios, valores, bens, ou seja, também entendo. Por exemplo, meu dinheiro, quando meu pai precisa de um remédio, Há minha várias mãe maneiras, precisa, né, de honrar. levar. Tem filho, por exemplo, que não leva o pai no restaurante, Sim. né? O pai que comia marmita no chão e os filhos hoje comem nos melhores restaurantes, não lembra de levar o pai. Sim. Né? Isso acontece demais. É um debate, né? Eu vou voltar de novo, vou falar de novo. Eu né? só sei que nós ainda temos mais 3 perguntas aqui. Tá, mas eu vou só responder aqui porque o Júlio falou, né? Honra é um mandamento eterno. Eu falei que eu não posso levar a honra como um mandamento eterno porque Deus não vai burlar os próprios princípios dele. E o próprio Deus deixou de honrar uma casa inteira porque eles desonraram o Senhor. Entendeu? Então Deus falou bem claro, eu vou honrar os que me honram e desprezar os que me desprezam. Tudo que é eterno, ele é imutável, ele não muda. O que é eterno, entendeu? Ele não muda, ele gera de eternidade. Eterno nesse sentido. Nesse sentido. Ele é eterno no alinhamento com a visão de reino. Isso. Desalinhou da visão de reino, Acabou. aí acabou. rompido, né? É isso aí, é rompido. Então, só para ele poder entender que, de fato, a gente falou sobre aqui respeito, falou sobre obediência, falou sobre muitas coisas, né? Mas eu não posso colocar a honra como um mandamento eterno, abrangindo tudo, porque senão eu vou ficar preso a princípios e valores que não tá alinhado com o princípio do reino. E aí tem 2 pontos aí, acho que fundamentais. Lembrei do livro de Tito, né? As mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Gente, onde é que tá nossos idosos, né? Na igreja. Isso a me gente preocupa. precisa trazer esse povo para ensinar os mais novos. Deixa eu fazer essas 2 perguntas que elas casam Vai, muito, que a vai gente lá, já respondeu. Ronaldo. Um filho adulto ainda tem o dever de obedecer aos pais? E é possível honrar mantendo distância? Nós colocamos já com o asilo, né? Eu, por exemplo, aí eu gostaria que nós fizéssemos uma coisa. O filho saiu da sua cidade. Agora eu estou livre dos princípios do meu pai. Entendeu? A distância. Tem muito filho que às vezes Tem faz muito isso, filho né? que às vezes na frente do Para pai... poder fazer a individuação, tem que ir embora. Na frente do pai, ele honra, mas a distância, ele já não quer mais saber de honrar. Aí essas pessoas trazem problemas para elas. Aí eu já estou criando mais numa linha de pecaminosidade. Você está entendendo? No sentido... Porque, por exemplo, o filho adulto ainda deve obedecer os pais? Não. Se não for pecado, no sentido assim, peraí, eu honrei meu pai em tudo, mas agora as decisões têm que serem minhas. Não, na obediência, gente, obediência não cabe. É uma disfunção adulto obedecendo outro adulto. A partir do momento que você é adulto, você deve obedecer a Deus, né? Você deve estar submetido a Ele. E eu lembrei de Abigail, né? Então, assim, a gente tem um monte de exemplos na palavra, né? Ainda que tinha um esposo tolo, ela honrou a Deus, honrou aquele homem lá, mas ela não se contrapôs àquilo que era a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor é soberano. Toda vez que você, enquanto adulto, estiver obedecendo um outro adulto, isso é disfuncional. Na relação de casal, não é obediência, é submissão. Obediência não é a mesma coisa que submissão. A esposa está submetida
ao seu esposo. Ela não obedece ao esposo. Então, os dois obedecendo a Cristo, né? E um submetido ao outro. Aliás, a palavra fala que nós precisamos estar submetidos aos nossos irmãos também. Verdade. Né? Então, a submissão é maravilhosa, mas obediência só serve para criança. A criança obedece os pais. Então, ela é temporária, ela precisa ser rompida. Se não for rompida, isso acarreta uma disfunção. É onde vai trazer, às vezes, até a questão da rebeldia que a gente estava falando, porque a pessoa precisa romper com aquilo de alguma maneira. Isso. E não está sendo rebelde. Exatamente. Então, os dois pontos que eu queria que a gente... Nós vamos ter que fazer uma parte 2 desse debate. Para falar dessa questão o livro de Tito, gente. Aonde os nossos adolescentes, eles estão à mercê. Cadê os homens e mulheres mais velhas ensinando essa meninada, né, essa geração, aquilo que eles viveram? Eu queria dar um exemplo dentro disso que você está falando. É o seguinte, eu assisti um Rios hoje da Valesquinha, da seleção brasileira de vôlei. A Valesquinha, a mãe dela foi a Ida, que se não me engano, nadadora. E a Valesquinha falou daquele jogo de 2004. Eu acompanho muito a Olimpíada, né? Onde o Brasil perdeu um jogo praticamente ganho. E o que é que elas queriam com aquele jogo? Porque pela primeira vez elas tinham ido para uma semifinal. Uhum. Com grande chance de irem para a final. Porque teve um jogo antes que teve aquela brigaiada com Cuba lá, tal, todo mundo vai lembrar disso, quem gosta de esporte. E o que ela falou? Que a tristeza delas é que as meninas que vieram antes delas, Sim. que poderiam ser campeãs naquele momento, perderam a oportunidade. Elas se sentiram assim, que elas desonrou a outra geração. Aí dentro que você colocou, às vezes nós não honramos quem veio antes da gente. Às vezes a gente não honra os pais, não honra os pastores que vieram antes. Por exemplo, Uberaba, esse ano nós vamos comemorar os 130 anos da igreja em Uberaba. E nós devemos honrar toda uma história. Sim. Não Nossa, honrar somente quem está aqui. Quem abriu o caminho, né? Os metodistas que chegaram aqui há 130 anos atrás. Sabe? Então, às vezes... Primeira igreja de Uberaba, né? A metodista. Justamente. Aí acontece. Às vezes nós esquecemos de honrar os nossos pais espirituais também. Que fizeram as igrejas, como você falou. Né? Cadê os adultos na igreja? São úteis. Gente? Né? São úteis. E, gente, eu acho que nós já estamos quase chegando no final, vocês vão ter que dar um conselho. Que conselho você daria para quem vive conflito com os pais e quer agir corretamente? Discirna. Nós temos 4 minutos para resolver isso aí. Amém. Discirna, vá discernir, meu irmão. Vai ler a palavra, orar e buscar o conhecimento nele para que você consiga discernir a obediência de honra. E como o pastor falou tão bem aqui, o que você quer exaltar? Não é tudo que você quer exaltar. Então, discirna o que você quer exaltar, o que está alinhado com a palavra. Se não está alinhado com a palavra, não deve estar alinhado com a sua visão de reino. Né? A nossa visão deve ser só uma, visão de reino. Não tem, nada pode se contrapor a isso. E tudo mais, agora, respeito, você pode respeitar. Não concordo, não quero honrar, porque eu não quero exaltar isso, mas eu permaneço respeitando. Né? O respeito, eu acho que ele é inegociável. Com certeza. Mas honra... Amém. Ó, o conselho que eu quero dar para todo mundo que está nos ouvindo e também nos vendo, tá? Veja os seus pais não a partir do que é aparente. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, sim, a partir daquilo que não é aparente. Por que o meu pai é tão violento? Peraí, então eu quero conhecer a história dele. Saia do raso, Isso. Né? Quero conhecer a história dele. Como foi a infância dele? O que ele não conta? Quando ele vê tal coisa, por que ele chora? Por que ela chora quando isso dói nela? Né? Se a gente começar a olhar as pessoas, além daquilo que está aparente, a gente vai começar a entender um pouco as ações dela. E quando a gente entende as ações da pessoa, a gente consegue ser livre das ações dela. Porque você ama. Porque daí você começa a amar a alma. A amar. Aí você ama a alma. Né? Você reprova as ações, mas consegue amar a alma por entender que foi uma alma também que foi ferida. Então o meu conselho é esse. Vamos amar as pessoas, olhar as pessoas, não só pelo que está aparente, só pelo que é mostrado,
mas vamos ouvir as histórias, vamos conhecer o passado, vamos conhecer, né? Deus instruiu muitas pessoas a fazer isso. Deus falou assim, ó, senta na porta das suas tendas e fala das maravilhas do Senhor, conta tudo. Por quê? Porque se eu falar pra minha geração como eu convivi, como eu vivi, como que Deus me tirou de tal lugar, aí eu tenho mais facilidade de perdoar e de amar. Amém. Ó, tem uns recadinhos aqui que eu vou ler, que senão não vai dar tempo, tá, gente? Vai lá. O Paulo novamente. Os pais são a coisa mais sagrada que temos. Eles dedicam a vida e cuidam de nós e sacrificam tudo. Devemos honrar nossos pais até o fim, né? E depois, tem uma outra pessoa, vocês estão lendo aí também, porque... Larina. Larina, né? Não, Larina Tali. glória a Deus pela vida do Dr. Simone. Amém. Glória Rodrigues, a Deus. uma mulher de Deus e uma profissional. Esposa do Paulo. Sim. Beijo, te amo. Agora já sei quem é. Depois, o Paulo vai falar um beijo para todos. Essa rádio é uma bênção demais. Só temas importantes, glória a Deus. Amém. Depois tem mais uma pessoa que manda um abraço para a galera da Nuclear. O Equibalo, João, Raíssa, os Isso. missionários das nações. Glória Então, a Deus. todo mundo acompanhando. Um beijo, galera. E aí também manda um abraço para minha esposa linda. que está- Larissa Diamantino. Amo Ah, demais esse povo. Gente, muito obrigado. De coração. Foi muito bom, né? Foi ótimo. Primeiro Maravilhoso. debate. Só senti falta da gente aparecer no telão ali. Nós tínhamos que aparecer lá no telão. Para nós ficar assim, Lei em tempo chique, real. famoso. Né? É pra trabalhar a nossa brincadeira. vaidade. Pra gente É não ficar brincadeira. tão... Honrar a nossa vaidade. Não, gente, tá tudo muito perfeito. Deus abençoe. Maravilha. Programação normal. Às 13h30, o Ai Maravilha com Rafael. Às 18 horas, Maravilha Esporte com o Eliabe. Às 20 horas, nós teremos o Culto Maravilha com o pastor Lindomar. Ele vai estar com a gente no Culto Maravilha. Vocês querem mandar um abraço? Amém. Vocês têm uns segundinhos aí, gente. Por favor. Não, ao invés de mandar abraço, gente, traga os idosos para ensinar esses adolescentes. Nós precisamos fazer isso urgente. Um abraço, que Deus abençoe. Deus Obrigado. abençoe. Um Deus beijo. abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Debate Maravilha, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia. Nossos temas diários, religião, comportamento e questões atuais. Assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que merecem ser discutidos com responsabilidade e respeito. Agradecemos a sua participação, a sua audiência. Uma realização, Eduardo Cunha. Bom dia a todos. Você ouviu Debate Maravilha. No ar de segunda a sexta, às 11 da manhã. ZYN 302, Rádio Maravilha FM, operando em 89,3, Uberaba, Minas Gerais. Músculo bovino peça ou pedaço quilo, 27,80. Ofertas válidas até 22 de abril. Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA! Ouça de segunda a sexta, 8 da noite, Jets